Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês neste fechamento, comentar aí sobre o mercado no dia de hoje, trago aqui até algumas polêmicas com relação à notícia. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você deixe aí seu like, seu joinha, para que a gente dê início nessa análise. Então, já colocando o Ibovespa aqui na tela, antes de começar a falar sobre ele, esses serão os ativos analisados: próprio Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Tasa 4, GGBR4, CVCB3, ABCB4, Itube 4, MGLU 3, Embry 3, Klabin e Nvidia vai ser a nossa a NVDC34, vai ser a nossa BDR aí do dia de hoje. Então, só vou retirar esses papéis da tela e aí a gente já dá início. Então, Ibovespa no dia de hoje 0,19% de alta, dentro desse movimento aqui que foi iniciado no pregão de ontem com mais força e hoje conseguindo confirmar aí um fechamento acima do fechamento de ontem, o que é um ponto positivo. Também conseguiu confirmar aqui uma aspiração de máxima, outro ponto positivo. Durante a sessão chegou a apresentar aí basicamente 1,4% de alta, né? E acabou cedendo no decorrer do finalzinho aí do pregão, acabou cedendo, né? E é claro, temos agora uma equipe fundamentalista aqui dentro da DV Invest, então a gente acaba conversando e acaba aí escutando, né, notícias, né, do dia de hoje aí sobre a guerra lá, enfim. E por conta disso, eles comentaram aí que o Ibovespa começou a devolver aqui esse movimento de alta, né, esse movimento de alta que vinha sendo apresentado no dia. E eu, conversando com eles de maneira natural, pessoal, aqui não tem briga entre analista fundamentalista e analista técnico, somos todos aqui amigos. Comentei para eles que o Ibovespa vem dentro de um movimento de alta já basicamente nas últimas 5 semanas e finalmente conseguiu atingir aqui um nível de resistência relevante pelo gráfico semanal, que era essa outra região de topo aqui, ali na região dos 114.647 pontos. Inclusive a máxima dessa semana bateu no 114.899, ou seja, bateu ainda acima dessas máximas aí do topo anterior aqui pelo gráfico semanal. Então o Ibovespa atingiu um novo nível de resistência e acabou cedendo, tá? Então quando eu olho para o gráfico, é isso que eu vejo, tá? De ter perdido força aqui foi por conta desta região de resistência em que o Ibovespa se encontrou, inclusive depois de um longo movimento aqui de alta, tá? Então basicamente era também o que eu vinha mencionando para vocês desde o início da semana, principalmente lá no radar do mercado, perdão, todos os dias pela manhã. E que o Dalton também comentou ali no radar da semana, no início, lá no domingo, quando disponibilizou o vídeo, que a maior probabilidade ainda era de testar essa região aqui, pelo gráfico semanal que foi mencionado aí, 114.647 pontos. Então, basicamente, aí, sem ler nenhuma notícia, seria algo natural realmente aí o que o Ibovespa fez no dia de hoje, de devolver aqui um pouco do ganho que vinha apresentando no dia, depois de testar uma região de resistência muito importante aí pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal ali, enfim. Ainda tem um viés mais positivo, o Dalton vai comentar aí com vocês no radar da semana. De qualquer maneira, a gente dá continuidade aqui agora. Falando aí do mini índice, neste momento 0,12% de alta, dando sequência aqui no movimento também, acabando cedendo, semente ao Ibovespa ali, cedendo um pouco do ganho, mas chegou a superar aqui a máxima desse grande que andou de baixa, no 114.135 pontos, o que é um ponto positivo. No gráfico de 60 minutos, abriu aqui dentro de um gap de baixa, testando a região de suporte de topo anterior, gerou sinalização de fundo ascendente, inclusive, e deu continuidade no movimento de maneira relevante, testando lá a região dos 114.990 pontos. E aí acabou devolvendo por ter atingido ali também um ponto de resistência, né, do gráfico semanal, que é um próximo ali de uma região de topo, né. Testou essa região de fundo na casa aqui dos 113.370 pontos, bem próximo aqui do fechamento de ontem, e vem apresentando um novo movimento de alta pelo gráfico de 10 minutos aqui, esse leve movimento de alta, tá? Mas ele é fraco,
Então, lá na segunda-feira, eu ficaria mais voltado ainda para a ponta vendedora se apresentasse aqui uma nova sinalização negativa. Pode ainda abrir dando sequência nesse movimento de maneira mais fraca, vir testar a região aqui mais próxima dos 103.850 pontos e gerar nova sinalização baixista aqui. Inclusive, é bem testada essa região, tem topo e fundo anterior aqui. Então, abre também possibilidade de venda, testando ali aquela região e gerando um novo sinal de baixa aqui, tá? Se já abrir aqui perdendo, também seria uma segunda possibilidade, tá? E para compra, o ideal seria abrir aí dentro de um gap de alta, acima dessa região aqui de fundo e topo anterior e gerar uma nova sinalização positiva acima desse patamar, apoiado pela média móvel de 3 períodos. Isso aqui seria o mais interessante. Então ficar de olho aí na região dos 103.866 pontos. Kaique, se já abrir aqui dentro de um gap forte de baixa, aí eu olharia para a ponta compradora tentando pegar um repique do preço em direção à média móvel, fechamento aqui do gap, né? E se gerar novo sinal de baixa aqui, sinal de saída dessa ponta compradora e possibilidade de venda aí mais uma vez, tentando pegar a continuidade do movimento. Então ficar de olho aí na segunda-feira. O dólar, no dia de hoje, 0,02% de queda até o momento. Teve aqui uma superação da máxima de um candle anterior, gerando nova sinalização de fundo contra a tendência de baixa que vem sendo apresentada aqui nas últimas semanas. Então aumenta aí a expectativa de ter um novo repique em direção à média móvel, na casa ali dos 5.341. Pelo gráfico de 60 minutos, abrindo aqui dentro de um gap de baixa, confirmando nova sinalização de topo, veio, testou essa região de fundo ali na casa dos 5.208,50, perdão, e voltou a apresentar nova sinalização positiva e neste momento batendo mais uma vez pelo terceiro dia seguido nessa região de resistência aqui, basicamente aí tudo próximo dos 5.270. Então mais uma vez testando essa região. Segunda-feira abriu aqui perdendo essa mínima, possibilidade de venda, tentando pegar pelo menos um recuo até a média móvel ou até essa região de fundo anterior, na casa aí dos 5.243,50. Deu continuidade, perdendo aqui essa região. Os próximos níveis mais relevantes seriam novamente essa região de fundo dos 5.212 e 5.208. Então muito próximo aí uma da outra, tá? Abriu aqui já em cima da média móvel, em cima dessa região de fundo mencionada, já dentro de um gap de baixa, abre possibilidade de compra, então tentando pegar um repique do preço até o fechamento aqui, pode ficar próximo aí dos 5.269. Pelo gráfico de 10 minutos, então seria basicamente dar continuidade aqui, abrir dentro de um gap de baixa, primeiramente, perdão, em cima daquela região de suporte mencionada e tentar pegar aqui esse repique de alta, tá? Tentando fechar o gap ali, ou já abrir dando sequência nesse movimento de baixa, qualquer sinalização negativa abaixo desse patamar, abriria possibilidade aí de venda também. Então ficar de olho aí no dólar no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 10 minutos, lá na segunda-feira, tá? E se abrir aí dentro de um gap de alta, sinal de alta acima dos 5.270, seria algo interessante aqui pelo gráfico também, de 10 ou de 15 minutos. Falando agora da Petrobras. No dia de hoje, 4% de alta, dando sequência aqui nesse movimento, superando aqui a máxima da semana passada, na casa dos 33,49, trazendo um viés mais positivo, testando ali também a região de topo nos R$ 33,88, a região do semanal que eu mencionei aqui sendo superada, o que traz aí um viés mais positivo de mais uma vez ter algo aqui mais para cima nas próximas semanas, tá? Então essa perda de mínima que havia gerado sinal de correção, ela foi enfraquecida por no mesmo candle, ou seja, na mesma semana, ter superado a máxima do candle que foi perdido também. Então isso aí traz um viés mais positivo mais uma vez. É como se esse movimento de alta ainda tivesse algo a mais para ser entregado aqui nas próximas semanas. Então ficar de olho aqui na Petrobras, para quem inclusive está comprado, não saiu aqui nessa perda de mínima, pode continuar posicionado aí. Ah, Kaique, eu saí nessa perda de mínima. Sem problemas nenhum, tecnicamente falando, saiu corretamente também, tá? Saiu uma sinalização de topo, sinalização baixista. Agora é procurar aí pelas melhores entradas, seja no curto prazo ou no médio prazo. De qualquer maneira, no curto prazo, o interessante seria ter alguma melhor relação risco-retorno, por exemplo, um sinal de fundo ascendente ou ainda uma lateralização seguido de um pivô em cima da resistência, tá? Inclusive, eu faria essa entrada pelo diário, mesmo que eu quisesse alguma coisa no semanal, tá? No médio prazo. Ficaria mais fácil aqui de realizar essa compra. Falando agora de Vale. No dia de hoje, 2% de queda,
perdendo mais uma vez a mínima do candle anterior, depois de um longo movimento de alta, teve aqui uma perda de mínima na quarta-feira ali, e hoje perdendo mais uma mínima de novo, então aumentando aí a expectativa de ter uma correção nos próximos dias. Pode ser aí essa correção no preço, que é esse movimento de baixa em direção à região da média móvel, ou no tempo, que é esse movimento mais lateral, seguido de um pivô de alta. Então, para quem está interessado em compra aqui no curto prazo, teria que aguardar. Pode ser que ocorra aí alguma possibilidade de compra, inclusive, na próxima semana. Então, ficar de olho, tá? Neste momento, não tem nenhuma sinalização positiva no sentido de abrir compra aqui de swing trade. No gráfico semanal, continua apoiando o movimento de alta a favor da tendência, subindo 4,54%, e uma compra aqui seria basicamente na superação da máxima da semana passada, posicionando um stop mais curto, abaixo da mínima dessa semana mesmo, em R$ 8,15. Falando agora de TASA 4, no dia de hoje aí caindo 2,13%, deixa eu colocar o gráfico diário, perdão, 1,31%, depois de testar a região da média móvel mais uma vez e continua caminhando em direção à região do nosso objetivo, mesmo que de maneira mais fraca, ainda caminha em direção aí ao objetivo da nossa recomendação de venda que foi enviada lá no aplicativo, ao oscilar abaixo desta mínima aqui, lá no dia 21. Tá? Então ainda estamos posicionados nesse papel. Próximo aqui é GGBR4, que acionou aí o stop da nossa recomendação de compra. Havíamos comprado nessa superação de máxima. No dia de hoje perdeu a região da média móvel, perdeu aqui essa região de fundo anterior também. Então, sinalizando aí saída da nossa operação de compra. E se alguém já estava comprado aí também no curto prazo, mesmo que não fosse conosco, acionou aí uma sinalização negativa, que foi a perda da mínima desse fundo, aumentando aí a probabilidade de continuar esse movimento de baixa, por exemplo, até a região ali dos R$ 27,40. Então, sinal de saída para quem estava posicionado no curto prazo. Eu já vou mostrar o resultado de GGBR, eu só vou colocar aqui antes também de CVCB3, que nós recomendamos aqui compra na superação da máxima do dia de ontem, e hoje já foi acionado o stop da operação também. Então, aqui, hoje mesmo abriu a compra e devolveu aqui de maneira mais forte. Chegou até a caminhar ali próximo dos 4%, mas acabou devolvendo todo o movimento, perdendo a região da média móvel do candle anterior e acionando aqui a nossa saída na operação. Então foram duas recomendações aí acionadas o stop no dia de hoje. A primeira delas, GGBR4, que trouxe aí um retorno negativo de 3,6% na operação sobre o capital total, menos 0,5%, perdão. E CVCB3, que trouxe aí um retorno negativo de 5,43% e sobre o capital total, menos 0,5%. Então, essas são as duas operações encerradas no dia de hoje. Falando aqui agora de ABCB4, que também é uma recomendação que nós enviamos lá no aplicativo no dia de hoje, na superação da máxima do candle de ontem, também de compra, tentando pegar a continuidade deste movimento de alta que vem sendo apresentado, gráfico semanal aqui também apoiando o movimento de alta, enfim, stop bem posicionado aí abaixo do fundo. Falando agora de YouTube 4, a estrela do dia, subindo 5,91%, dando sequência nesse movimento de alta a favor da tendência, né? Iniciando um movimento de alta, né? Com essa sinalização de fundo e pivô de alta com esse gap. Poxa vida, Kaique, como é que pega aqui uma compra desse jeito? Infelizmente, difícil realmente ter pego aqui essa compra, tá? A não ser que alguém já estivesse comprado no papel aqui no curto prazo, como é o caso de quem segue aí a carteira exponencial, né? Que era um papel que já estava na carteira há 2 semanas, contando com essa semana 2, então já estava posicionado desde o fechamento de ontem e acabou pegando aqui essa valorização do dia de hoje, tá? Então realmente é bem difícil. Agora, para abrir uma nova compra, o ideal seria aguardar para uma nova correção, seguida de um novo sinal de alta ou ainda uma lateralização seguida de um pivô, tá? Infelizmente aí não tem muito o que fazer não. E trazendo aqui um viés ainda mais positivo pelo gráfico semanal, batendo aqui nessa região de resistência dos 26,53, enfim. Agora fica aí o trabalho para mim de verificar, de analisar se esse ativo segue aí ou não na carteira exponencial, né? Se tem outros ativos melhores do que esse nesse momento, que podem trazer um retorno melhor na próxima semana, né? Então, um desafio aí para mim nesse final de semana, né? Então, assim, sextou para a grande maioria, mas para mim não, né? Ainda continuo aqui um tempinho na DV Invest hoje, amanhã também volto para finalizar aqui a carteira, né? Enfim, esse aí é um trabalho meu, vocês descansem aí no final de semana. Então, YouTube 4 aí num viés muito positivo no curto prazo e no médio prazo.
Falando agora de MGLU3, que no dia de hoje foi a estrela negativa do dia, caindo 8,5%, perdendo aqui a mínima do candle anterior, gerando novo sinal de topo descendente. O último topo que havia sido apresentado foi aqui acima. Então, para quem havia aberto inclusive aqui uma compra, poderia já ter saído aqui nessa perda de mínima, tá? Do dia de hoje. Com essa perda, inclusive, aumenta a chance de perder a mínima do fundo que foi apresentado aí na região dos R$ 6,20. Kaique, não sair aqui nessa perda de mínima. Ok, continua posicionado com stop aqui abaixo. Se na segunda-feira ou terça, enfim, perder aí a região desse fundo, é mais um sinal de saída. Falando agora de Embraer, Embre 3, que no dia de hoje caiu 4,5%, também gerando novo sinal negativo, topo descendente, a favor aqui da tendência de baixa que vem sendo apresentada, testou a região de resistência, que é a média móvel, testou essa região de fundo anterior, mencionei no radar do mercado ontem lá, que haviam solicitado esse papel, que se perdesse aqui essa mínima, gerava sinal de saída aqui, inclusive para quem havia aberto essa compra aqui, de curtíssimo prazo contra a tendência de baixa, né? Então assim, sinal de saída, aumentando a chance de dar continuidade, perder a mínima deste fundo, confirmando um novo pivô de baixa e aumentando a probabilidade de poder dar sequência, poder vir buscar esse outro fundo nos R$ 18,30. Então o viés bem mais negativo aqui para a Embraer. Falando agora de Klabin, no dia de hoje caindo 3,6% e também gerando dois sinais bem negativos. O primeiro deles foi esse daqui, que gerou o pivô de alta e aí anulou esse fundo e no mesmo candle anulou também o outro fundo. Então, além de anular a sinalização de compra aqui para quem havia aberto alguns dias atrás, também anulou aqui essa sinalização de fundo. Então, retomando a antiga tendência de baixa que vinha sendo apresentada. Então, agora temos um viés mais negativo no curto prazo do papel, com expectativa de ter algo mais para baixo. Qual é o próximo nível de suporte, Kaique? Está em cima de uma região importante aqui, que é essa região aí dos R$ 23,85. Essa região de preço aqui é bem relevante. E caso seja perdida, pode vir buscar aqui essa lateralização que teve também, próxima aí dos R$ 23,23. Então pode ainda caminhar um pouquinho mais aqui no preço dentro desse movimento de baixa Klabin. Então gerou sinal de saída aqui no papel. Primeiro nessa perda de mínima, já poderia ter economizado aí no stop, né? E depois nessa outra perda de mínima aí com mais 2% de prejuízo. Tá? Então, para quem tiver posicionado no curto prazo, gerou sinal de saída. Falando agora da nossa BDR, NVIDIA, que no dia de hoje caiu um pouco mais forte, caiu 7,3%, perdendo a mínima do fundo que havia sido apresentado, né? Que gerou também a confirmação de um pivô de alta. Então, anulando aqui a operação na ponta compradora para quem havia aberto aqui compra de curto prazo, tá? Se colocou o stop aqui abaixo da mínima em R$ 26,22, foi estopado. Vamos ver se pela volatilidade 5,52 já teria saído também da operação. 5,52%. Ainda não, né? Então o stop na volatilidade, caso alguém ainda não tenha saído, seria aí nos R$ 25,78. Tá? Então R$ 25,78 é o próximo nível aí de stop na volatilidade do papel, para quem ainda não saiu desse papel no curto prazo. Tá? Oscilou abaixo dos 25,78, é mais uma sinalização de saída do papel aqui de swing trade. Tá bom? Então tomar esse cuidado aí. Então é isso, pessoal, muito obrigado aqui pela atenção de todos vocês e mais uma análise de fechamento. Agradeço aí também a todos que nos acompanharam aqui no decorrer da semana, que deixaram aí o joinha, que comentaram aqui em todas as análises. Vocês me conhecem aí, sabem que eu gosto, né, de sempre conversar com vocês, principalmente lá no Radar do Mercado. E aí aqui como é offline, né, então eu só comento um comentário ou outro aí de vocês, mas eu gosto bastante aqui dessa interação, né? Então agradeço aí de verdade pela confiança no nosso trabalho e por estar sempre aqui acompanhando. Se você não deixou o seu like, por gentileza, clica aí no joinha, compartilha aqui esse vídeo com mais pessoas, se você acredita que vai agregar aí na vida delas de alguma maneira, tá? Ótima sexta-feira mais uma vez, excelente final de semana a todos vocês, descansem e segunda-feira estaremos de volta. Na verdade no domingo com o Radar da Semana, mas segunda-feira aí ao vivo já com o Radar do Mercado e análise de fechamento mais uma vez. Até mais, pessoal!